Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o recurso extraordinário, mais especificamente para a segunda fase da OAB em direito tributário. Trouxe aqui o manual do professor Caio Bertini da Damásio, a gente dá uma olhada na teoria geral desse recurso, depois a gente vai fazer aí juntos, vou pegar você na mão e a gente vai fazer a peça juntos para não ter erro. E você já é aprovado aí na segunda fase da OAB. Vamos lá, principais características do recurso extraordinário. É um recurso de competência, isso é óbvio, né? Do STF, Supremo Tribunal Federal. O RESP, que eu gravei na outra aula, é de competência do STJ, e o recurso extraordinário é de competência do STF. Então, recurso especial, STJ, recurso extraordinário, STF. Tem o seu cabimento previsto no artigo 102, você vai grifar esse artigo, vai dar uma lida lá na Constituição Federal, vai fazer uma remissão a lápis ao 1009 do CPC, escreve a lápis para o 1029 e do 1029 para o 102 da Constituição Federal. Isso aqui não é interessante falar para vocês. Isso é interessante, ele deve ser interposto perante ao Tribunal ACO. O que é Tribunal ACO? Tribunal ACO, tribunal ad quem? Tribunal ACO é o tribunal que você está recorrendo. Então, vamos lá, para você entender quando que cabe um recurso extraordinário. Você entrou com a sua petição, você entrou com a sua petiçãozinha lá, o mandado de segurança, vamos pôr. Teve o julgamento, teve a sentença. Depois da sentença, você apelou. Quando você apela, vai para o tribunal. O tribunal, os desembargadores vão julgar. E aí quando eles julgam, eles se reúnem, por isso eles fazem um acórdão, ou eles acordam entre si, com 3 desembargadores no mínimo, fazem um acórdão. E aí eles proferem essa decisão colegiada, que é um acórdão. E esse acórdão continuou denegando a sua segurança, que você pediu lá no mandado de segurança. Face desse acórdão do tribunal, pode ser tanto no Tribunal de Justiça estadual, como pode ser no Tribunal Justiça Federal. A gente pode estar falando dependendo do caso da sua peça. Ele negou a segurança, beleza. Em face desse acórdão que você vai fazer o recurso extraordinário, percebe? E para quem que você vai interpor? Primeiro, você vai interpor no próprio tribunal. Você vai interpor o seu recurso extraordinário no próprio tribunal e as razões vão ser remetidas lá para o STF. Então, por isso que eu falo que é um recurso de interposição no tribunal ACO, ou seja, no mesmo tribunal que proferiu a decisão, não no de cima, percebe? E aí você vai ter que fazer o que? Você vai ter que interpor ele, endereçar ele para o presidente. Aqui esse ou aqui só dificulta a sua vida, escolhe um e vai firme, não fica pensando assim não, ou um ou outro, porque se é ou pode ser os dois. Na vida prática aí você se preocupa com isso, agora na prova da OAB você põe assim, presidente do... Não, caralho, tá errado. Não, você vai fazer presidente ou vice-presidente do tribunal que você está interpondo. Se for o Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se for TRF3, presidente ou vice-presidente do TRF3. E eu vou explicar por que mais embaixo, porque aqui tá errado. Há necessidade de existência de pré-questionamento. O que significa pré-questionar? A palavra é autoexplicativa, ou seja, você tem falado antes em instâncias inferiores. Fala, o que vocês estão fazendo aí viola a Constituição. O que vocês estão fazendo aí é inconstitucional. E mesmo assim os tribunais persistem em ter aquela decisão. Aí sim, está pré-questionada a matéria, pode subir lá para cima. Você não pode chegar assim de surpresinha. Recurso extraordinário, não falou nada em nenhuma instância, do nada você interpõe falando desse ponto, desse objeto que não foi tocado em instâncias abaixo, porque seria uma supressão de instâncias. Os juízes de instâncias inferiores teriam que ter tido a oportunidade de se manifestar sobre aquilo. Tem até a súmula. Inadmissível recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Porra, aqui entendi. A gente tá no recurso especial, mano. Não, tá errado de novo. Questão federal não, que... tá. É essa súmula que serve pra vocês,
essa súmula aqui, federal, serve para o RESP, recurso especial. Essa súmula aqui serve para o STF. Ó. Decisão sobre qual foram postos os embargos declaratórios não pode ser objeto do recurso extraordinário por falta de requisito de pré-questionamento. Tá vendo? Você tem que cumprir essa súmula 333 do STF. Beleza? Cabimento. Aqui, eu acho, pelo menos na minha segunda fase da OAB, eu não decorei assim. Mas para ser mais completo, vamos decorar dessa forma. Quando que caberia? Eu já disse que cabe em face de um acórdão. Então não cabe em fase de sentença, não vai caber em fase de outras instâncias processuais, vai caber em fase de acórdão quando? Aí você vai dar uma lida no artigo 102, ó. Quando aquele acórdão, né, ou aquela decisão, que pode ser uma decisão do tribunal, né, monocrática, do relator, contrariar dispositivo constitucional, ou seja, for contra um dispositivo constitucional. No RESP, eu bati muito na tecla de que ele viola a lei federal. Aqui a gente vai bater muito na tecla de que ele viola dispositivo constitucional, um artigo constitucional. Quando a decisão que a gente está atacando, ela declara inconstitucional tratado ou lei federal, a segunda hipótese. Terceira, quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato governo local contestado em face da Constituição Federal. Terceiro, hipótese de cabimento. Quarta hipótese de cabimento. Quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Quando você tem um acórdão, uma decisão de um tribunal que verse sobre algum desses quatro elementos ensejadores, você vai poder estar fazendo aí o seu recurso extraordinário e aí você vai fundamentar ele como? Você vai fundamentar ele assim, artigo 102 da Constituição e especificamente o seu caso, seu elemento ensejador, qual inciso que você vai estar entrando. Pode ser mais de um, né? Pode violar tanto um dispositivo constitucional quanto, sei lá, junto com a inconstitucionalidade de um tratado. Você pode colocar no 1 e 2, ou só um, ou mais de um. Beleza, ocorrendo alguma dessas circunstâncias elencadas, mediante observância da formalidade de gás, será interposto perante o presidente. Não é do Supremo, cara. Interposto perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal Regional Federal, se for federal, ou Tribunal de Justiça Estadual, se for Justiça Estadual. O recurso extraordinário será interposto em duas partes. Aí, agora sim, ó, a peça de interposição, aqui tá certo, não sei por que o tá ali tá errado, mas ó, ele é dividido em duas partes, a gente vai mostrar aqui no modelinho. A primeira parte dela é a peça de interposição, que é a primeira estrutura do que você vai redigir na mão, é a primeira página. Você vai redigir e você vai fazer uma peça de interposição que vai ser dirigida ao tribunal ACO, ou seja, o tribunal que proferiu a decisão, que você não gostou da decisão. E a segunda parte é quando a gente vai fazer aqueles termos de formalidade, ínclitos, julgadores, ministros, né, no caso, colendo o tribunal, dali para baixo é as razões, e elas são remetidas à presidência ou vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. Percebe? Aqui tá certo, eu não sei porque lá em cima estava errado. Então são duas partes. A primeira a gente interpõe para o Tribunal ACO, e as razões a gente manda para quem vai julgar. As razões é quem julga, perfeito. Porque o Tribunal ACO, ele faz um juízo de admissibilidade prévio, ele vê se você está tempestivo, se está dentro do prazo, se você não está falando alguma coisa que já está julgada em sede de repetitivo ou de repercussão geral lá em cima, que já foi julgado, se você pagou o preparo, entendeu? Então, tipo assim, uma admissibilidade prévia, precária. Quem vai fazer a admissibilidade braba mesmo é o STF. Tanto é que se eles negam segmento, não, inadmitem, você faz um recurso, agravo em recurso extraordinário, para eles fazerem a admissibilidade lá em cima. Mas beleza, vamos lá para o modelinho. Aqui a gente está partindo do pressuposto que é Tribunal de Justiça do Estado. Então estamos numa justiça estadual. Ou seja, não tem matéria federal, não tem tributo federal e não tem nenhuma pessoa federal. Mas poderia ser algum dos federais. Como que seria? A mesma coisa. Presidente, doutor, desembargador, presidente,
se fosse federal, do egrégio Tribunal Regional Federal, TRF3, né? A subseção de São Paulo, por exemplo. Aqui, como é Justiça Estadual, o presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado vai estar no seu caso, né? Você só vai endereçar de volta, porque no seu caso já vai estar qual que é o tribunal. Aí você pula 5 linhas, mete a epígrafe. Epígrafe é isso aqui, é um nome difícil para um negócio idiota, que é processo número 3 pontos, porque você tem que vincular, que é um recurso, a um processo número 3 pontos. Aqui, não qualificou, mas eu sugiro qualificar. Por quê? Porque às vezes os caras é meio xarope da OAB e conta ponto. Então, não peca você não peca se você fizer por excesso. Você pecaria aqui se você fizesse por pouco, por menos. Então, qualifica com os requisitos que estão no artigo 319 do CPC, que é contribuinte, com endereço na rua tal, CNPJ, se for pessoa jurídica, CPF, se for pessoa física, endereço de e-mail, blá, 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 por seu advogado, que subscreve, vem muito respeitosamente, presença de Vossa Excelência, com fundamento no, aqui importante, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 1029 do CPC. Interpor, verbinho, interpor, recurso extraordinário. Em face da fazenda, qualifica a fazenda. Dessa forma, que é importante, requer que seja anexas razões do recurso recebida e remetida ao presidente do COLEM do Supremo Tribunal Federal. Aqui está certo. As razões são apresentadas lá, isso, perfeito. Requer, por fim, a juntada do comprovante do preparo nos termos da lei. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, 3 pontos. Percebe que você fez uma peça já? Se você tem experiência com outras peças, você fez uma peça, já fechou a peça, local, advogado, é como que fecha uma peça. E aí a segunda página, você não pula, porque aqui você perderia páginas, né, no que são importantes na sua OAB, né? Mas na vida real você pularia uma página e começaria as razões como se fosse um novo recurso dentro do seu recurso, percebe? Aqui você não vai pular por conta que você tem que economizar folha para você não se lascar na OAB, então você pula uma linha, faz o que? Razões do recurso, e começa a sua segunda parte do processo. Aí você vai lá, processo 3 pontos, recorrente, recorrida, aí as palavrinhas de saudação, né? Colém do tribunal, ínclita a turma, doutos jogadores, e aí começa. Breve relato ocorrido. Aqui você vai fazer uma síntese processual do que aconteceu. Seu cliente entrou com não sei o que, com o recurso que ele entrou, recurso não, com a ação que ele entrou, aí o primeira instância julgou tal, só que aí o TJ de Estado apelou, não, desculpa, a Fazenda apelou para o tribunal e aí proferiu o acordo negando, tal. É um resumo processual, tá, do que aconteceu, que não pontua. As palavras técnicas é recorrente e recorrido. Recorrente é você, está recorrendo, que é o contribuinte. Recorrido é a fazenda. Aí do cabimento, você abre do cabimento e abre o primeiro de tudo, que é o pré-questionamento. Primeiro de tudo você vai falar que está pré-questionada a matéria. Tô falando lei federal, velho. Não é lei federal, é dispositivo constitucional, que está misturando com o resto. Você vai falar que pré-questionou por quê? Porque, mano, entende a ideia que você escreve, que aí sai. A ideia é qual? Você vai falar que você já pediu em instâncias inferiores, você já ventilou essa matéria. E mesmo assim, os desembargadores optaram por decidir de forma inconstitucional. Ou seja, então eu já falei, a gente já falou, a matéria já foi pré-questionada, cumprimos a súmula do STF. Não é 282, mano. Era. Bom. 336, né? Tá errado aqui de novo. Você põe a 336 aqui. Aí, portanto, comprovado os requisitos para admissibilidade, devendo ser reconhecido o recurso extraordinário. Beleza. Aí dá repercussão geral, que é muito fácil, cara. É só você falar que, assim, o STF é um tribunal que não tem tempo para perder. Então, tipo assim, eles não podem ficar julgando todos os recursos de novo. Então, eles julgam os recursos que tem repercussão geral. O que seria repercussão geral? Extrapolem os limites subjetivos das partes, ou seja, entre os dois, o que for decidido vai ser extrapolado do que
entre os dois, não vai ficar só entre os dois. Por quê? Porque vai fazer precedente, vai atingir outras pessoas que estão em situação fática similar, vai criar precedente, vai se atribuir todo mundo. Então você vai lá assim, ó, inicialmente, importante destacar que o recurso preenche os requisitos de repercussão geral previstos, aí você fala onde está previsto no 102, parágrafo 3º da Constituição e no 1035 do CPC. Aí, porque as questões neles versadas é relevante do ponto de vista econômico, jurídico, político e social, ultrapassando os limites subjetivos da causa entre as partes, porque vai afetar as outras pessoas, vai criar precedente, vai ou retirar grana, né, dinheiro do erário, ou vai tipo incidir mais imposto, tributo em face dos contribuintes. Então, tipo assim, tem repercussão geral. Das razões para a reforma. Aqui você vai ter que pôr seu mérito, cara. Geralmente você vai bater, geralmente não, com toda certeza, você vai bater em alguma questão constitucional. Então, seja prescrição, segurança jurídica, direito da ampla defesa, você vai bater em alguma questão constitucional. Então aí você vai ter que colocar o seu mérito, não tem como eu te ajudar. E aí dos pedidos, né, do requerimento. Por todo exposto, requer que o recurso, aqui as palavrinhas importantes, conhecido e provido para reformar o acordo, no sentido de, aí você fala assim, no seu caso concreto, por exemplo, declarar prescrito o tributo, ou permitir a compensação do tributo tal, entendeu? Você coloca o seu mérito e enxerta aqui. Aí requer também a inversão do ônus da sucumbência. Por que a inversão do ônus da sucumbência? Porque a gente perdeu. Presume-se que a gente perdeu, né, no tribunal. Por quê? Porque teve um acordo que a gente não gostou. Se teve um acordo que a gente não gostou, a gente perdeu. E se a gente perdeu, a gente foi condenado a pagar em honorários de sucumbência. Então, por isso que a gente tem que pedir a inversão. Porque aqui a gente vai ganhar, e já que a gente ganhou aqui em cima, aqui embaixo a gente não deveria ter perdido. Se a gente não deveria ter perdido, a gente não deveria ter pagado o ônus de sucumbência. Então, inverte-se os honorários com a condenação da fazenda, né, da recorrida, ao pagamento de custos honorários sucumbenciais, no termo do artigo 84 do Código de Processo Civil de 2015, CPC. Termos o que pede deferimento local, data, advogado OAB, número 3 pontos. Essa peça é bem fácil, cara, porque tipo, se você já vem de um estudo da apelação, do recurso especial, que tem outro vídeo meu aqui também, você já vai estar manjando mais ou menos o que é uma peça de interposição, o que é uma peça de razões. E, cara, só vai mudar a matéria que você vai pôr, o recheio do bolo, mas a estrutura é toda igual. Então, para você que já viu o RESP, ou se você não viu o RESP, veja o RESP, que vai ficar cada vez mais fácil. O RESP, apelação e recurso extraordinário é mais ou menos parecido. Qualquer dúvida aí vocês deixam aqui embaixo, eu tento ajudar. Se inscreve no canal aí, deixa um like ou dislike se você não gostou, mas explica por que você não gostou e diz aí se vocês estão gostando dessa estrutura de aula ou se vocês preferem de outra forma. Valeu!